Senhor, Tu és maravilhoso e nós amamos a Tua presença. Nós estamos aqui primeiro e acima de tudo por causa do Senhor. E já louvamos a Ti e falamos contigo, mais uma vez falamos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, porque é a Tua palavra, porque é a Tua igreja, a parte dela reunida. Espírito Santo, trata conosco, fale aquilo, Senhor, que os homens não conseguem falar e não conseguem atingir, nenhum de nós consegue. Nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor, de que Teu Espírito fale conosco. Pedimos perdão, Senhor, por nossas faltas, de muitas vezes, Pai, que ouvimos tantas verdades e não colocamos em prática, ou com muita dificuldade, às vezes esquecemos, ficamos tão emocionados, ficamos tão tocados, e na hora que ouvimos dizemos, é verdade, eu preciso viver assim. Mas quando saímos daqui, Senhor, quando vira a segunda-feira, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, transforma o nosso ser, nos ajuda, Senhor, a não ser ouvintes esquecidos, mas sermos praticantes da Tua palavra. A gente sabe muito pouco, tem muita coisa aqui na Escritura que a gente não sabe, mas aquilo que o pouco que nós sabemos, Espírito Santo, nós confiamos. É pela fé, Senhor, é pela fé no Filho de Deus, no Teu Filho, é pela fé, Senhor, no Teu Espírito em nós, nos transformando dia após dia em plena comunhão contigo. Faz assim, Senhor, na nossa vida, nos ajuda a obedecer a Tua palavra. Oramos agradecidos por ela, pela Tua Escritura, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo 4. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Essa é a casa do Senhor, lugar separado para adorar o nome dEle, anunciar a sua palavra. Obrigado, Senhor. A você que nos acessa também, seja muito bem-vindo. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Neemias, capítulo 4, verso 14. Lute pela sua família é o tema da mensagem, da nossa reflexão nessa manhã. Lute pela sua família, família nuclear, né? Família sanguínea, família, mas também pela família da fé. Lute. E o Senhor vai nos dar aqui algumas estratégias, o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Em Neemias 4, verso 14. Nós vamos considerar todo o capítulo, mas nós vamos ler apenas o verso 14, tá bom? Então, se você quiser, deixa sua Bíblia aberta, e ao longo do desenvolvimento da reflexão, você vai poder conferir o texto. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Aleluia. Palavra do Senhor. Lute pela sua família. Neemias recebe autorização do rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém e supervisionar a reconstrução de suas portas e muros. Nos tempos antigos, uma cidade sem muros não tinha proteção, não tinha defesa.
Sim, limites, proteção e defesa é nossa responsabilidade como chefes da nossa casa. Fomos instituídos por Deus para cuidar da nossa família, principalmente espiritualmente, contra Satanás e suas artimanhas. Nesse primeiro momento, o Senhor chama a nossa atenção para a responsabilidade que eu e você temos como chefes da nossa casa, homem e mulher, esposo e esposa, de proteger, de defender, cuidar da nossa família, principalmente espiritualmente. Existem muitos tipos de cuidados, e esses cuidados são legítimos, necessários. Mas quero trazer um enfoque principal sobre o cuidado espiritual que marido e mulher, pai e mãe, precisam ter sobre sua casa. Como nós lemos ali, Neemias recebe autorização para supervisionar a reconstrução dos muros e dos seus portões. E o muro fala disso, fala de defesa, fala de proteção. Uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável, desprotegida. Uma pessoa sem limite, uma pessoa que não está resguardada, que está vulnerável às suas próprias emoções, está vulnerável às circunstâncias, não tem nenhuma proteção, ela está entregue a si mesma, está em grande perigo. Há que se ter muros. Muro fala de limite. Até aqui você pode ir, dali para lá não. Estou percebendo que a minha e a sua família precisa ter limites. A cultura da sua casa precisa ter limite. Nós precisamos dizer para o mundo o que entra e o que não entra em nossa casa. Não é tudo que entra, não é tudo que eu absorvo, não é tudo que da cultura do mundo deve entrar na cultura da nossa família. Boa parte ou grande parte das coisas que estão no mundo. Nós precisamos proteger a nossa casa, defender a nossa família. Os inimigos de Neemias vão começar zombando dele. Vão dizer que até uma raposa derruba aqueles muros. E muitos zombam da nossa família, vão zombar, porque você é um bom marido, procura ser um bom marido. Vão rir de você porque você procura ser uma boa esposa. O feminismo, o machismo, os achismos vão rir de nós pela maneira bíblica como procuramos conduzir o nosso casamento. Vão zombar da maneira como você cuida dos seus filhos. Mas se você está cuidando dos seus filhos no Senhor, permaneça. Continue. Porque os inimigos de Neemias zombaram dele. Não tendo êxito, eles vão conspirar para matar Neemias. Para matar aqueles homens que estavam construindo. Diz a palavra que eles chegaram até a metade do muro porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Eles estavam entusiasmados em teós, que é Deus dentro. Se você precisa de motivação que vem de motor, você precisa de algo que fique sempre te empurrando. O que me empurra dessa vez? O que me empurra dessa vez? Mas quando você está com Deus dentro, ou quando o Espírito de Deus tem liberdade para agir na sua vida, você tem entusiasmo. Você faz por causa de Deus. Você age porque Deus está se manifestando na sua vida. Não depende do externo, não depende de ninguém, não depende da circunstância, não depende do cenário, mas Deus habita em nós. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Irmãos. Mas esse muro precisa ter portões. Eu não posso ser uma família inacessível. Eu não posso ser uma pessoa que só tem muros. Você precisa ser alguém, nós somos seres relacionáveis. Nós somos seres comunitários. Eu não posso me enclausurar, a minha família, num período monástico ou uma vida monástica, desconsiderando o agir de Deus no mundo, desconsiderando que tem muitas famílias que estão desprotegidas, que precisam vir para a proteção do Evangelho. A minha casa tem que ter portão. A nossa família precisa ter acesso.
Nós precisamos ser pessoas acessíveis, com limites, mas acessíveis. Não podemos ser demasiadamente fechados e trancados. A nossa relação com Deus em Cristo foi reconstruída. E nele, Jesus, no poder do Espírito, não pela força ou pela violência, devemos reconstruir nossos relacionamentos. Então, reconstrua. Não desanime diante das lutas internas e externas. Foi o Senhor quem construiu a família, quem constituiu para a sua própria glória, a glória do seu nome. Então, se você nessa manhã, ou nesse tempo, está lutando para reconstruir a sua família, alguma área de relacionamento que está quebrada, marido e mulher, pai e filhos, mãe e filhos, irmãos, não desista de reconstruir. Porque a família foi constituída pelo Senhor. E tudo que o Senhor faz é muito, vale a pena lutar, vale a pena preservar. Pode estar muito difícil agora, mas depois que essa luta passar, você vai agradecer por não ter desistido. Amém? Não desista. Neemias não desistiu, aqueles homens não desistiram, eles estavam cercados por inimigos, estavam sendo escarnecidos, zombados, havia uma conspiração contra eles, mas eles não desistiram. E falando de família, você não pode desistir da sua casa, não desista da sua esposa, do seu esposo, do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus irmãos, não desista dos seus irmãos em Cristo. Agora falando de família da fé, não desista da igreja de Deus, não desista das pessoas que o Senhor levantou para caminhar junto com você. Pode ser nós, pessoas difíceis, mas vale a pena lutar pela comunhão em Cristo Jesus, amém? Vale a pena lutar pelo povo de Deus. Você faz parte de um povo, você não está isolado. Quanto mais você está nesse povo, mais protegido você está. E fora do povo, você e eu estamos desprotegidos, vulneráveis. Então não desista, continue lutando. Mas vamos considerar esse versículo que nós lemos. A primeira palavra que eu queria pensar com você é examinar. Neemias faz um exame daquele cenário. E ele recalcula a rota. Ele estava fazendo de um jeito, passou a fazer de outro. Por quê? Havia uma conspiração para matá-los. Então agora ele precisa colocar vigias. Não só trabalhadores, mas também vigias. O trabalhador é um vigilante e a gente precisa levantar mais vigilantes, porque tem gente querendo acabar com a gente. Ele faz um exame. E o Senhor chama a mim e a você também para, como Neemias, fazer um exame da nossa casa. O que está dando errado na tua vida? O que está dando errado no teu casamento, na tua relação com teus filhos? O que está dando errado lá na tua casa? É preciso ter humildade, irmãos, para examinar e ver que algumas coisas não estão bem. Não podemos ligar no automático do tudo bem, enquanto as coisas estão se deteriorando, estão afundando. Nossa casa está indo para o abismo. E como Neemias, precisamos fazer esse exame, esse autoexame e ver o que não está bem na nossa casa. O que não está bem lá na sua casa? O que não está bem na minha casa? Eu preciso recalcular. Não mudar a essência. A base é Cristo, é o Evangelho, é Deus agindo. Mas a forma pode mudar. A estratégia pode mudar. Seja humilde. Sejamos humildes para reconhecer. Isso aqui na minha casa está bom não, hein? Tem que mudar, precisa mudar. O segundo palavra do versículo é reunir. Ele reuniu os oficiais, ele reuniu os comandantes. E assim também nós devemos reunir a nossa casa. Os integrantes da família precisam estar cientes da direção que Deus deu para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa. Não carregue sozinho, homem. Não carregue sozinho, mulher. Não coloque sobre os filhos uma responsabilidade que não é deles, mas se assentem e busquem ao Senhor. Que todos na casa saibam o que está acontecendo, que ninguém esconda nada de ninguém, amém? Aquilo que é possível comunicar, senta e fala, e comunica, e abre. Porque o bem da casa é o bem de todos. O bem do lar é o bem de todos. O bem da igreja é o bem de todos. Então, comunique, reúna. Depois, ele fala no versículo sobre o medo. É muito importante que o nosso emocional esteja forte.
O medo excessivo pode nos paralisar em nosso propósito. O medo, na sua essência, ele não é ruim. Ele é um aviso do corpo que você precisa fugir ou lutar. Então o medo, em princípio, ele não é ruim. É um alerta, ó. Você precisa fazer alguma coisa. Mas quando esse medo está imaginário, excessivo, fora do normal, ele tende a nos paralisar. Paralisar o nosso propósito, paralisar a nossa fé, nos engessar. Porque se eu perder aqui na minha mente, eu perdi tudo. Eu perco a batalha na minha mente. Por isso Paulo fala que devemos ter um entendimento renovado. E a última palavra, considerando o versículo, penúltima, é: lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. Você quer vencer o medo? Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Olha no retrovisor e veja tudo que o Senhor já fez na sua vida. Lembra de fases difíceis da sua saúde e o Senhor te curou. Lembra de crises no casamento e o Senhor restaurou. Lembra de discussões horríveis com seus filhos e o Senhor abençoou. Lembra o quanto o Senhor fez. E o medo será dissipado. Sim, a sua angústia vai ser limpa. A ansiedade, a tristeza, desespero, pavor serão dissipados quando você lembrar que o Senhor é grande e terrível. Esse momento que eu estou passando não pode ir contra o Senhor. Porque eu lembro que em tempos atrás Ele fez. Lembra aí. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Sua esperança será renovada quando você se lembrar de quem é Deus. Grande e temível, disse Neemias, não tenha medo deles, porque grande e temível é o Senhor. Não se rebelem contra o Senhor, não tenham medo dos povos da terra, diz Números 14:9. Diante de nós, eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Deuteronômio 1:29. Eu lhes disse, não entrem em pânico, nem tenham medo deles. Ainda Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Poderoso, né? E você vê na palavra. É o Senhor que provê, é o Senhor que protege, é o Senhor que faz o impossível, é o Senhor que faz um caminho no meio do deserto, é o Senhor que acalma o mar, é o Senhor que ressuscita mortos, é o Senhor quem cura enfermos, é o Senhor, agindo Deus, ninguém pode impedir. Ele toma pela sua mão direita e te diz, não temas que eu te ajudo, eu te gerei, diz o Senhor. Então confie nele. E a última palavra, analisando o versículo, estamos analisando o versículo que nós lemos, é lutar. Quando a gente vai para uma luta, a gente precisa entender o cenário da luta. Você não vai usar a mesma estratégia na neve, na selva e no deserto. Para cada cenário é uma estratégia diferente, talvez uma arma diferente. Certo? Você vai para uma guerra na selva, estratégia uma. Se você vai para uma guerra no deserto, é outra. Se você vai para uma guerra na neve, é outra. Agora, se você vai para uma guerra urbana, é outra. São outras estratégias que se usam, outros cuidados que é preciso ter. E nessa luta pela nossa família, a gente sabe que só o Senhor pode fazer o impossível. Mas a nós cabe a luta nas diferentes frentes e terrenos. Então agora eu vou passar a listar aqui algumas lutas específicas. Tá bom? Eu quero que você analise a sua luta, tá? Eu vou falar da minha luta, da nossa luta. Contra quem nós lutamos? Porque às vezes o nosso pior inimigo pode não ser Satanás. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Somos nós que podemos colocar tudo a perder. Tá bom? Então nós vamos analisar aqui, cada um no seu papel social, dentro do versículo que nós lemos. Vamos lá. Primeira luta, a luta dos irmãos. Qual é a luta de um irmão? E aí eu falo irmão consanguíneo, tá? Irmão de sangue. E pode também ser um irmão da fé, não tem problema. Mas vamos pensar aqui.
Qual é a luta de um irmão? Você que é irmão aí, você que tem irmãos. Qual é a sua luta? Qual é a nossa luta? Nós lutamos contra a indiferença. Muitos irmãos são indiferentes. Estão nem aí. O irmão está sofrendo, padecendo, precisando de ajuda e eu não quero saber dele. Eu quero saber da minha vida. Estou indiferente ao meu irmão. Isso é uma luta que eu preciso vencer e você também. Estão entendendo agora? Pegou aí? E nós vamos seguir. Outra luta dos irmãos. Disputa. Quem é o mais forte? Quem é o melhor? Quem é o preferido da mamãe, do papai? Quem é? Lembra dos discípulos? Ah, Senhor, deixa que um sente à tua direita e outro à tua esquerda. E os outros, quando ficaram sabendo, ficaram indignados, porque eles queriam a mesma posição. Disputa. Então, nós lutamos contra isso. Porque na família não deve ter disputa. No reino de Deus também não tem disputa. Cada um tem o seu papel. Cada um é importante onde Deus chamou. Amém? Então não tem disputa. Não, tem serviço. Um serve o outro. Considere o seu irmão maior, superior a você. Diz a Escritura. E depois, qual é a outra luta dos irmãos? Ah, essa aqui é terrível. A maldita comparação. Cuidado. Porque quando a gente se compara, nós estamos dizendo que Deus não está fazendo bem o trabalho dele. Porque eu queria ter o cabelo do outro, o carro do outro, a casa do outro, a cor do outro. Eu queria ter o ministério do outro. Deus errou. Deus errou. Deus colocou o endereço errado aqui, essa carta extraviou. Não era para mim. Então não se compare. Cuidado com o Instagram. Cuidado com o Instagram. Cuidado. A vida do outro é do outro, a sua vida é a sua. A sua história é uma, do outro é do outro. O seu chamado é um, o chamado do outro é outro. Se contente onde Deus te colocou e a forma que Ele te deu. Se contente com quem você é, porque senão a gente está desmerecendo o que o Senhor fez. Não se compare. É a fase de vida daquela pessoa, tem a sua fase de vida e está tudo certo. O Senhor é perfeito em tudo que faz. E os filhos? Qual é a luta dos filhos? A luta dos filhos é a impulsividade. Muitos filhos são impulsivos. Não pensam no que fazem, no que falam, inconsequentes. Super-heróis que nunca vão morrer. Isso aí, eu sei tudo, não quero ouvir ninguém, não quero saber do conselho de ninguém, eu sei fazer. É a nossa luta como filhos, de querer sermos independentes o tempo todo. A outra luta do filho, a desobediência. Muitas vezes nós, como filhos, somos desobedientes. Queremos questionar nossos pais. Queremos dizer que nós sabemos mais do que eles. Queremos ensiná-los. Queremos fazer do nosso jeito, quando era só obedecer. Alguma semelhança com o reino de Deus? Não é mera coincidência. E por fim, a luta dos filhos, a rebeldia. Que é quando você se volta contra quem cuida de você. É quando você morde a mão que te alimenta. É o rebelde. É aquele que se volta, que odeia, que se afasta, que cria barreiras contra quem está amando, contra quem está cuidando, contra quem quer só o nosso bem. E os homens falham mesmo, mas na essência, nosso pai e nossa mãe querem o nosso bem. Na essência, o líder quer o nosso bem, seu pastor quer o seu bem. E vai falhar como ser humano, falha, mas na essência, quer que você cresça, quer que você avance, se preocupa com você. E às vezes a gente se levanta de forma rebelde, sabe? É agressivo, é indiferente, às vezes desrespeitoso com nossos pais, desrespeitoso com o nosso discipulador, que está preocupado com a gente. É uma luta, hein? Uma luta nossa. E a luta dos pais, agora? Eu estou trabalhando no versículo. Qual é a luta dos pais? É excesso de dureza. Às vezes nós, pais, somos muito duros. Paulo vai dizer, pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Às vezes a gente coloca um excesso de peso e de expectativa em cima dos nossos filhos. Nós esquecemos que fomos e somos filhos. Esquecemos que fomos crianças, adolescentes. Esquecemos que tivemos inseguranças, dificuldades, muitas dúvidas.
Esquecemos que corremos e caímos e quebramos o braço. Esquecemos que pegamos o ônibus errado. Esquecemos que demos o troco errado. Esquecemos de tudo isso. E queremos cobrar dos nossos filhos uma adolescência, uma responsabilidade excessiva. Então essa é a luta do pai, dos pais. Outra luta nossa, excesso de zelo. Se você colocar o seu filho numa redoma, ele não vai crescer. Se você não der pequenas responsabilidades para o seu filho, ele não vai se desenvolver. Você precisa liberar esse menino, você precisa liberar essa menina. É claro, com cuidado, com responsabilidade, no tempo de cada coisa, mas precisa liberar. Eu gosto muito de uma ave, que eu já falei isso aqui, mas é bom repetir. Quando ela vai fazer o ninho, o que ela faz? Ela começa fazendo o ninho pelos espinhos. Ela coloca uns espinhos. Em cima dos espinhos ela coloca uma coisa bem fofinha, tipo um travesseirinho, ela deixa bem confortável. E ali nasce o passarinho. Aí ele começa, muito bem. Os pais trazem a comida para ele, na boquinha dele, tudo certo. Mas conforme esse filhote vai crescendo, ele vai ficando pesado. E o peso dele vai acessando esse espinho. Maneiro, né? Esse espinho começa a incomodar o cara, meu irmão. Está na hora de meter o pé do ninho. Está na hora de fazer o seu ninho. Aleluia, que maneiro, né, cara? Deus é muito sábio, mano. Olha, o mundo animal é muito maneiro. Vê que você aprende coisa pra caramba. Quer Bíblia? Quer Bíblia? Salomão fala assim: o homem trabalha porque o seu estômago instiga. O que é isso? Se eu der muito conforto para o menino, deu ruim. Se eu der muito conforto para a menina, eles vão deitar, meu irmão. Não vão aprender a lutar, não vão aprender a caçar, não vão aprender. E você vai carregar um marmanjo nas costas para todo sempre. Não, amém. Você entende? Você precisa criar desconfortos intencionais. Claro, né, irmãos? Pelo amor de Deus, hein? Mas existe um desconforto da vida. Se você suprir tudo, se você der tudo, o tempo todo, o que esse menino vai aprender? Quando é que o instinto rústico dessa menina, desse menino, pela sobrevivência vai se levantar? Nunca. Porque eu e você estamos com excesso de zelo. Excesso de cuidado também mata. Então preste atenção nisso aí, em nome de Jesus. Qual é a luta do marido? Valente do rei. Aleluia. Só tem... Jesus. Qual é a luta dos maridos? Nós lutamos contra a insensibilidade. Nós maridos a gente tem uma tendência a ser insensível. Não é que a gente não ama, não, a gente ama. Tanto que Paulo fala, né? Ame sua esposa. Quando Paulo fala ame sua esposa, é demonstre que você ama. Mostra para ela. A linguagem de amor da Andréia é dinheiro. Ela está no Kids. Deu dinheiro para ela, filho. Está resolvido. E piora, porque agora é dinheiro, é cabelo, é roupa, é tênis. Negócio de tênis aí, Adidas aí. Você precisa descobrir como que o seu esposo, sua esposa se sente amada. Qual é a linguagem do amor dela? Você ama. Paulo fala lá, você tem que dar vida por ela, como Cristo deu para a igreja. Ele não pede isso para a mulher, mas pede para o homem. Entrega a sua vida lá por ela, se for preciso. Descubra a linguagem do amor dessa mulher. Em nome de Jesus. Como que ela se sente amada? É se lavando no banheiro? É dando presente? É falando palavras de afirmação para ela? Palavras românticas? Descobre, valente! Em nome de Jesus. Porque essa é a sua luta. A outra luta do homem. Nossa luta. Omissão. Nós lutamos contra a omissão. Nós homens tendemos a ser omissos. Adão, Abraão. Pode ver. Vai ver as histórias. A gente vai deixando a coisa correr. Nós precisamos lutar contra isso. Homem de Deus, você é sacerdote da sua casa. Deus te deu uma visão. Deus te deu um governo. Governe.
Vai lá e toma atitude, toma decisão, entrega uma visão para a tua casa, em nome de Jesus. Se você não tem, dobra o joelho e chora com o Senhor para Ele te entregar uma visão. Governa essa casa em nome de Jesus. Seja omisso, não. Não deixa Satanás fazer graça com a tua esposa, com os teus filhos, não. Assuma o seu lugar. Agora para as meninas. Agora, deixa eu até tomar. Pois é. As íntimas estão aí, né? Muito bem. Qual é a luta da esposa? Essa parte aqui, deixa eu fazer aqui uma defesa, autodefesa. Sei lá, né, cara? Tem que vir no culto à noite, né? Não sei se eu chego vivo. A Andréia me ajudou a fazer essa parte, tá? A Andréia ajudou a preparar o sermão nessa parte aqui. E eu perguntei para ela, qual é a sua luta como esposa? E aí a gente pensando, ela falou, eu luto contra a insubmissão. Essa é a luta da mulher. Porque vocês, meninas, são melhores do que nós. Vocês são mais inteligentes, vocês são. Isso é comprovado cientificamente, que a mulher é mais inteligente que o homem. É assim. Mas Deus entregou o governo para o homem. Então você precisa afirmar esse varão. Você precisa estar junto com ele. Você não pode desrespeitar ele. Se tem uma coisa que destrói o homem, é falta de respeito. Você pode falar o que você quiser para ele, mas fale com respeito. Faça igual Esther. Faz um banquete para ele. Seja como Esther. Prepare 2, 3 banquetes. Depois que ele estiver bem tranquilo, aí você fala com todo respeito e carinho. Não seja insubmissa. Não seja Seja desrespeitosa com o teu marido, não. E a outra é a insensatez, a loucura. Luta contra a insensatez. Porque às vezes a mulher, meu Deus do céu, às vezes se comporta de uma maneira muito estranha. E não sou eu que estou falando isso, não. Eu tenho comprovação bíblica. Salomão fala, é melhor morar no deserto do que morar numa casa com uma mulher rixosa, briguenta, que fala e fala. E não para de falar, porque vocês, meninas, vocês são seres complexos, pluricelulares. O homem é unicelular, o homem só tem uma célula. O homem é muito simples. O homem se deu comida e respeito, ele está tranquilo. A minha forma de amor é comida. Você fez a comida para mim? Está me amando. Está tudo certo. Não ligo para nada, quase nada. Então vocês, meninas, tenham cuidado para falar com o homem. Espera a hora de falar, o jeito de falar. Calma. Deixa o cara respirar, deixa ele... Calma. Porque às vezes, como diz lá o Provérbios, né? A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, derruba. Acaba com o ambiente, acaba com a paz dentro de casa, porque fala demais, porque fala o que não deve, fala na hora errada. Fala, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, maridos e esposas. E para finalizar, irmãos, como que a gente se posiciona nessa luta? A gente precisa entender o nosso papel na luta. Quem é de escudo, escudo. Quem é de espada, espada. Não tem disputa. Cada um sabe da sua importância, do seu papel e trabalha para o todo. Para de pensar só em você mesmo. Vamos parar de pensar só na gente. Sai um pouquinho do espelho, em nome de Jesus. Às vezes a gente se olha muito. A gente só pensa na gente. Olha para o todo, olha para a sua casa, olha para a sua igreja, olha para a sua comunidade. Quando você cuida da comunidade, quando você cuida da igreja, quando você cuida da família, você está se cuidando. Cara, a forma mais nobre de autocuidado é cuidar do todo. Porque quando você preserva o bando, você está sendo preservado. Agora, quando você pensa só em se preservar, você vai morrer, cara. Então, pega o seu escudo, a sua espada, e aqui, vigiar e orar, vigiar e orar. O sobrenatural é com Deus, o natural é comigo. E assim a gente vai, cara. Não dá para a gente ficar nessa de egoísmo, de pensar só na gente. Você sabe o seu papel na luta? Assuma seu papel, pai, mãe, filho, a gente viu aqui. E os líderes? Enquanto o povo está construindo o muro, o líder está aqui atrás, intercedendo, vigiando. Líderes é oração. O que é líder? Oração, palavra e sofrimento. Quem constitui um líder? Oração, palavra e sofrimento. O sofrimento vai te moldar, cara.
A palavra vai te ensinar. E a oração é o sobrenatural de Deus, que vai te acudir, que vai te ajudar, que vai na tua frente quando você não puder. Então você que é líder, se coloque no lugar de oração, de estudo da palavra, esteja pronto para o sofrimento. Não reclame do sofrimento, porque o sofrimento está te moldando, está nos fazendo a imagem de Cristo. Em segundo lugar, priorize a unidade. Então expliquei aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito longe uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ela soar. Nosso Deus lutará por nós. Às vezes a distância é geracional, de pai para filho. Às vezes a distância é ministerial. Você tem um ministério e teu irmão tem outro. Estão entendendo? Mas quando a trombeta soa, todo mundo corre para ajudar. Dentro de casa, quando o luto chega, quando a doença chega, o desemprego chega, a gravidez na adolescência, infelizmente acontece muito. As drogas, as questões de gênero, problemas na igreja. Quando a trombeta toca, não é hora de apontar o dedo, não é hora de procurar culpados, é hora de se unir, é hora de se ajudar, é hora de priorizar a comunhão e buscar o Senhor. Porque Ele lutará por nós, não é você não, é Ele quem luta por nós. A vitória pertence ao Senhor. Campanhas de oração, campanhas de jejum, lute pela sua família. Não é hora de arrumar um culpado, não é hora de falar de governo, de economia, de filosofia, de religião. É hora de se ajuntar e buscar ao Senhor. Se ajuntem. Esteja em comunhão, mas confie no Senhor. Olha o que diz o versículo: nosso Deus lutará por nós. Não é a nossa comunhão que vence a luta, é o Senhor. Comunhão, união sem Deus é confusão. Lembra lá de Babel, né? E por último, convido você a ficar de pé. Convido já o Ministério de Louvor a estar conosco aqui para louvarmos o Senhor. Levante com atenção. Mantenha a sua posição. É o último. Olha o que diz o versículo 23. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem meus guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre as nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Então, na luta, na construção da sua casa e do ministério, na casa do Senhor, você vai ouvir muitas vozes. Vozes que vão zombar, vozes que vão tentar te distrair, vozes do medo. Mas mantenha a sua posição. Foi o Senhor quem te colocou nessa luta e é Ele quem vai vencer. Até esse dia chegar, você não arreda o pé. Os caras não tiram a roupa, os caras não baixam a arma. Até quando vai beber água está armado. É vigiar e orar, vigiar e orar. A oração é o sobrenatural. Agora a vigilância é contigo, a vigilância é com a gente. Não saia da sua posição. Traga outras famílias para proteção. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas dos muros e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e escudos, para a gente louvar o Senhor e depois orar. Neemias está trazendo as famílias para dentro de Jerusalém. Tem família que está exposta, está sofrendo, pode sofrer ataques covardes do inimigo. O que Neemias faz? Traz as famílias para dentro, protege essas famílias. Se nós queremos famílias fortes, nós precisamos abrir para que outras famílias sejam cuidadas. Tem família na sua rua precisando da sua família.
Tem família, tem vizinho, tem gente precisando do seu clamor. Tem gente na sua rua que está desprotegido, que está vulnerável contra Satanás. Começa a interceder, porque a sua família vai ser instrumento para que outras famílias sejam protegidas. Amém? Para que outras famílias venham para a sombra do Evangelho. Não pense só na sua casa. Tenha muros, mas também tenha portões. Vamos louvar o Senhor? Depois nós vamos orar. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo, faz, Senhor, faz outra vez. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez. A tua igreja diz isso pra ti, Senhor. E da terra nós que somos pó, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração. A igreja levanta. Uma ferida de fome por ti. Oh, fere, Senhor. Fere meu coração. Com uma ferida de sede por ti. Fere, Senhor. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Mais uma vez, fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Vem, Senhor, até que o Senhor venha. Eu vou clamar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até
Glória a Deus, aleluia. Saia daqui nessa manhã com essas 3 palavras no seu coração. Saiba qual é o seu papel nessa luta. Pense nisso, qual é o meu papel nessa luta lá pela minha casa? Priorize a unidade da sua casa. Priorize a unidade da sua igreja, que você faz parte. E por último, mantenha a posição. Não saia do entendimento que o Senhor já te deu. Aguarde a vitória do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Ah, Senhor, a Tua palavra nos ensina a vigiar e orar. Foi o Teu Filho que nos ensinou. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai. Visita a nossa casa nessa manhã. Só o Senhor sabe o que está acontecendo lá dentro. Só o Senhor sabe. E nós, ó Deus, dentro do nosso casamento, como as coisas estão de verdade. Só o Senhor sabe. E nós, como está a nossa relação com nossos filhos? Converta o nosso coração aos nossos filhos. Converta, Espírito Santo, o coração dos filhos a nós. Converta, Senhor, o coração do esposo para a esposa. Converte, Senhor, o coração da esposa para o esposo. Ah, Senhor, só o Senhor pode operar o sobrenatural na nossa casa. Visita a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, visita o nosso café, o nosso almoço, o nosso jantar. Visita, Senhor, a hora da televisão. Visita, Senhor, a hora que estamos juntos. Visita a hora do trabalho. Visita a hora da construção, da reforma. Visita a hora dos ajustes. Visita a hora das conversas difíceis. Visita aquilo que precisamos abandonar. Visita, Senhor, as estratégias que precisam ser mudadas. Fala com a gente, Senhor. Faz do nosso lar um farol para outras famílias. Visita nossos irmãos agora. Visita, Senhor, nossos vizinhos. Nossos vizinhos da rua, Senhor. Visita a rua onde a gente mora. Quantas famílias, ó Deus, estão perecendo. Quantas famílias vulneráveis na mão de Satanás. Faz de nós um farol. Faz de nós, ó Deus. Brilha a Tua luz na nossa casa. Brilha a Tua luz no nosso lar. Em nome de Jesus. Que a nossa rua veja Jesus em nós. Que os nossos parentes vejam o Teu Filho em nós. Cuida da nossa casa, Senhor. Repreenda Satanás na nossa casa. Em nome de Jesus. Nós repreendemos a ação do inimigo no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, no quintal. Satanás, pega o teu lixo e sai da nossa casa em nome de Jesus. Oh Deus, derrama o Teu Espírito na nossa casa e tira o que não presta. E tira o que não presta, em nome de Jesus. Oh Deus, entrega, Senhor, uma visão para nós. Entrega uma visão para a nossa casa, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Deus, guardados por Ti. E que logo mais o Senhor nos dê a graça de estarmos juntos, para continuar adorando e exaltando ao único Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vive para todo o sempre. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos. Amém. Com oração silenciosa estamos encerrados. Que o Senhor te dê um bom almoço. Logo mais seremos juntos, 5h30 ou 19h30. Amém.